Bom dia, senhoras e senhores desse canal. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020. Eu gostaria de comentar aqui um pouco a live de ontem com o Eduardo Escobar e com o Marcelo Fonseca, que são lá de São Francisco, na Califórnia. Também gostaria de compartilhar duas informações. Uma que eu compartilhei com eles ontem, nós comentamos lá. Essa matéria aqui que saiu numa publicação que chama The Drive. 75% dos americanos estão com medo de usar Uber e Lyft agora, talvez, maybe forever, talvez para sempre. Então, a princípio isso aqui é uma notícia boa, tá? Mas pode se tornar uma notícia ruim, vou explicar por quê. A outra matéria saiu aqui no UOL Economia. Lamentavelmente, tá? Olha bem, trabalhador enfrenta fila de espera para se tornar entregador em aplicativos. Lamentável isso aqui, tá? E vai ser uma carnificina total, porque quem já tá dentro já tá apanhando aí igual cachorro, né? E aí agora tem um bando de desesperados querendo entrar. Sexta-feira às 18 horas eu vou fazer uma live aqui nesse canal com o desembargador recém-aposentado, o Dr. José Eduardo, e eu vou discutir essa matéria com ele aqui. Então, para falar dessa matéria aqui dos americanos que estão com medo, é por causa da pandemia. E aí, comentando a live de ontem conjuntamente com essa matéria, eu fiquei impressionado com a fala do Edward, tá? E percebi que o problema é bem maior do que se podia imaginar. Nos Estados Unidos está um caos, né? Por causa da pandemia, a economia em baixa. E a Uber corrompendo e pressionando todo mundo lá contra o AB5, o vínculo de emprego, que vai ter lá um plebiscito, um referendo popular em novembro, junto com as eleições presidenciais. Na cédula lá vai ter lá essa solicitação de manifestação com relação ao vínculo de emprego lá na Califórnia, específico lá para a Califórnia. E os aplicativos estão fazendo de tudo lá para poder derrubar o AB5 nesse referendo popular. Eu já tinha dito aqui, né, que a Uber tem um plano maquiavélico de 12 trilhões de dólares de abocanhar qualquer coisa que seja transportado, seja pessoas, mercadorias. Então eles querem dominar tudo, e ele aqui falou lá da questão que tem estão fazendo acordos com alguns prefeitos e governadores para transporte público. Se eles vencerem, nós seremos derrotados. Então eu achei o problema assim bem mais complexo, tá? E aí ele falou muito dos abusos, né? E quando ele falou dos abusos dos trabalhadores americanos, eu disse para ele que é como se ele estivesse falando dos abusos aqui no Brasil, que é na mesma proporção. Essa questão aqui dos clientes não estão com medo aí, né, de andar no carro do aplicativo e ser contaminado pelo coronavírus. Então diz ele que agora a turma lá está trabalhando pesado, mais acelerado, para terminar o carro sem motorista, o carro autônomo. Eu disse para ele, né, que eventualmente eu trago essa matéria aqui no meu canal, mas pouca gente se interessa. Esses vídeos têm poucas visualizações porque ninguém quer saber desse assunto. Ele falou, os carros estão andando aqui na rua de trás da minha casa, né? Então eles estão acelerando esse processo e acredita aí que, sendo o carro autônomo, ficaria mais fácil, né, para o passageiro voltar para o aplicativo. Ele comentou também lá a questão dos restaurantes, que eu já trago aqui, que os aplicativos de entrega estão cobrando lá de 30% a 40% de comissão em cima dos restaurantes, e está uma guerra entre os restaurantes e esses aplicativos malditos. Ele comentou sobre o Big Data, né, que são os dados das pessoas, e que a Uber então está manipulando, vendendo esses dados e compartilhando com o governo, que quer essa informação aí para controle e manipulação das pessoas. Ele acusou os sindicatos lá de corrupção, né? E acusou a Uber de estar infiltrada nos sindicatos lá, manipulando aqueles sindicalistas lá. Ou seja, né, todo mundo na pelegando, né?
sindicatos patronais que visam aí a simplesmente enganar os trabalhadores. Eu vejo a situação muito complicada, né? E aqui essa matéria aqui que fala aqui dos entregadores está dizendo que o aumento do desemprego por conta da crise provocada pela Covid-19 levou uma legião de trabalhadores a buscar em aplicativos de entrega uma espécie de plano B para conseguir uma renda. Na verdade, nem tudo que reluz é ouro. Então o motorista de aplicativo acha que o Uber é solução para o desemprego e não é. Assim como não é aqui esses aplicativos de entrega. O aumento no desemprego por conta da crise provocada pela Covid-19 levou uma legião de trabalhadores a buscar aplicativos de entrega. Né? O resultado é uma enorme fila de espera em várias cidades do país. São brasileiros que aguardam meses a fio para conseguir acesso às plataformas e ganhar algum tostão que lhes ajude a sobreviver. Então, veja bem, se um contingente grande de entregadores é aceito nas plataformas, muitos ganham pouco e ninguém fica com o suficiente para pagar as próprias contas. No iFood, a plataforma recebeu 480 mil novos cadastros e não deu conta de absorver todo mundo. Então a carnificina vai continuar, eles vão aí arrancar o couro desses entregadores, né? Porque essa massa de desempregados. O Eduardo pediu união, o Eduardo pediu movimento, pediu que todo mundo se mobilizasse. Eu tenho feito a minha parte aqui para combater esses aplicativos malditos. Vou continuar na minha luta. E sexta-feira, então, às 18 horas, eu vou conversar aqui, vou entrevistar o desembargador recém-aposentado, o desembargador do trabalho, Dr. José Eduardo. Gostaria que todos participassem. Evidentemente, o Marcelo Fonseca fez algumas críticas aí contundentes, né, e construtivas a respeito do serviço de táxi aqui no Brasil, porque ele esteve aqui com a esposa, que é americana e que não fala um A de inglês, e estava aí usando o serviço de táxi para cima e para baixo aí em Goiás, né, no estado de Goiás. E aí ela, como americana, fica prestando atenção, né, e aí dizendo assim, olha, você tem uma luta ingrata pela frente. Então, valeu lá as informações, fiquei satisfeito pela live. Espero aí que quem não tenha assistido, que possa assistir aí em outra hora essa live que contém muitas informações importantes. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Aqueles que ainda não o fizeram, tenham um bom resto de quarta-feira. Muito obrigado.